Bom dia. Bom a gente adorar ao Senhor, não é verdade? Muito bom nós cantarmos louvores. Muito bom quando a gente está em adoração. A gente tem um amigo muito querido que ele diz assim, é muito bom quando eu vou em outra igreja. Domingo passado eu estava em outra igreja e eu perguntei para ele, por que é bom quando o senhor vai em outra igreja? Porque eu sinto saudade da minha igreja. E a gente vê como é gostoso estar com a nossa igreja, né? E estive em Itaquera, obrigado os que lembraram em oração, foi um tempo muito bom, ver novas pessoas, teve um batismo, a gente pôde participar com eles, e foi um tempo muito bom. E eu falei em tom de brincadeira, mas é muito bom a gente ver que Deus tem feito coisas lá, mas Deus tem feito coisas aqui, né? Nós temos o nosso louvor, todos os instrumentos, e no dia lá tinha um rapaz tocando violão e dirigindo o culto. Muito animado, muito gostoso o culto. E às vezes a gente não agradece a Deus, né? Quando a gente tem todos os instrumentos, um grupo de louvor muito fiel, cedinho estão aí, me fazem acordar mais cedo para abrir a igreja, senão a massagem chega muito cedo para abrir. Brincadeira, mas fielmente eles estão aqui, arrumam tudo, ajustam. Todo domingo a gente chega e tem. Teve um domingo, né, Kendi, que não teve jeito de montar a equipe, Kendi arrumou os playbacks, mas nós louvamos a Deus do mesmo jeito. Tivemos que ensaiar as entradas, porque quando não tem instrumentista, a gente que tem que seguir o playback, né? Mas foi muito bom. Então, às vezes, a gente não louva a Deus pelas coisas que a gente tem, né? A gente não louva a Deus pelos momentos bons que a gente pode ter. Quando a gente vai na casa dos outros, a gente vê, puxa, a gente tem coisas que os outros também não têm, e a gente pode louvar a Deus. Hoje não preparei slides, mas nós estamos seguindo essa série compartilhando a sua fé. E o objetivo dessa série não é pôr peso em cada um de nós, mas é dar-nos pistas de como nós podemos fazer para compartilhar a nossa fé. E estamos indo, hoje é a penúltima mensagem, semana que vem finalizamos a série, né, já dando um spoilerzinho, estamos aproximando do dia Holiness, então vamos falar alguma coisa sobre o início da igreja, os desafios, né? Tem 2 domingos, o dia Holiness cai bem no meio, né? Vamos falar um pouco antes, talvez a gente prolongue e fale um pouco depois, dependendo de como nós entendermos aí, né? Mas o objetivo é que eu e você sejamos encorajados a repartir a nossa fé, a levar aquilo que nós queremos para outras pessoas, né? Eu acho que eu já comentei isso, eu tive um professor do seminário, tive o privilégio de ter aula com o Dr. Russell Shedd, né, o editor da Bíblia Shedd, a Vida Nova, que é a mesma, e nós tivemos um capítulo dentro da teologia do Novo Testamento que era sobre a segunda vinda de Cristo, né? O capítulo chama escatologia do Novo Testamento. E lá pelas tantas ele comentou assim, só há um sinal da segunda vinda que depende exclusivamente de nós. Os outros, a Bíblia diz que não compete a nós queremos definir datas e épocas, que é da estrita competência do Senhor. E aí quando ele falou isso, eu fiquei tentando lembrar os textos dos evangelhos, né, um sermão profético, e aí ele disse assim, só há uma evidência ali. Você falou, vemos rumores de guerra, isso, acontecerá aquilo, mas há um versículo que diz assim, e será pregado esse evangelho, e então virá o fim. O fim não virá antes que o evangelho seja pregado a toda criatura. Então essa é a nossa responsabilidade, levar o evangelho a todos aqueles que não creem, não puderam. Na ceia do Senhor que vamos celebrar hoje, há um texto que fala que toda vez que nós comemos o pão, partimos o pão, tomamos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha.
Então, nós temos a responsabilidade de anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então, o nosso objetivo é repartir um pouco. E o texto que nós colocamos como chamada da mensagem de hoje está em Atos 1:8. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1:8. Em Atos 1:8 ele diz assim, Atos capítulo 1, verso 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. No final dos evangelhos, tem o texto que nós chamamos da Grande Comissão. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João capítulo 20. João e Lucas não apresentam no mesmo formato que Mateus e Marcos. O que mais nós conhecemos e falamos é a Grande Comissão em Mateus. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. E nós entendemos que a Grande Comissão, o mandato de Jesus, é que devemos ir a todas as nações, fazer discípulos. Marcos, ele dá uma versão um pouquinho diferente, e ele diz que nós devemos pregar o Evangelho a todas as criaturas. Lucas, ele não enfatiza esse aspecto, mas ele diz, permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E Lucas complementa no livro de Atos, dizendo que o Espírito Santo viria e nós receberíamos poder para sermos testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. João não aborda esse aspecto da Grande Comissão, ele só fala que soprou sobre eles o Espírito. Um pequeno aspecto que Lucas trata. Pegando esses textos da Grande Comissão, nós vemos que Mateus fala da importância de fazer discípulos, ensinando a guardar todas, batizando e ensinando a guardar todas as coisas. Marcos fala de pregar o Evangelho e de sinais que acompanharão. Lucas e João falam da presença do Espírito Santo, que estaria conosco, nos dando capacidade para isso. E complementando, no livro de Atos, Lucas fala que nós devemos ser testemunhas. Você percebeu esse texto? Atos 8, nós chamamos muita atenção. E recebereis poder, a palavra aqui é dunamis. Recebereis poder. E nós trabalhamos muito nessa ênfase, que o poder do Espírito Santo nos capacita para sermos testemunhas. Mas vocês já perceberam que o texto fala de sermos testemunhas. E sereis minhas testemunhas. Do verbo ser. Ele não diz, vocês vão falar, vocês vão pregar, vocês vão dar aula de Bíblia, vocês vão ser teólogos. Mas fala de ser testemunha. Esse é o primeiro aspecto que eu queria pensar com os irmãos. Ser testemunha. O que é ser testemunha? Alguém aqui já foi testemunha de alguma coisa? Já foi chamado para ser testemunha de alguma coisa? Eu fui testemunha de casamento, mas fora isso, alguém já foi testemunha em algum tribunal, foi chamado para depor alguma vez? O que uma testemunha faz? A gente vê filmes, vê história. O que faz uma testemunha? Ela testemunha. Boa, Quente. Isso parece dicionário, né? Você vai lá, o dicionário, que é testemunha, é dar testemunho. O que ela faz? Ela conta aquilo que ela viu. Só pode ser testemunha alguém que presenciou alguma coisa. O que faz uma testemunha? Ela conta aquilo que ela viu, aquilo que ela presenciou. Se nós somos chamados a ser testemunhas de Jesus, alguém aqui já viu Jesus?
Bom, ninguém viveu 1000 e... Mas alguém já viu Jesus? Materialmente, talvez, alguém possa ter tido uma visão, mas fisicamente, não. Mas o Espírito Santo testifica no nosso coração. Nós temos certeza que Jesus vive e é real. Ele vive. Né, Luca? Até para a gente orar pelo nosso Brasil no jogo. Jesus vive, é real. Ele tem feito coisas na sua vida? Ele age na sua vida? Você tem experimentado milagres de Deus? Você tem experimentado a presença de Deus na sua vida? Eu tenho certeza que você também tem. E quando nós somos chamados a ser testemunhas, de alguma forma, nós manifestarmos na nossa vida aquilo que Jesus fez. Né? É o que aconteceu com a mulher samaritana. Se vocês lembram da mensagem da pastora Liana sobre a mulher samaritana, mas abre para a gente relembrar em João 4,39. João 4,39. Diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. O que aquela mulher teve um encontro com Jesus no poço, e tem aquele diálogo que está falando de água, e Jesus está falando de água da vida, e Jesus vai usando aquela situação para mostrar que era uma pessoa que tinha sede de alguma coisa, mas não encontrava na vida, no estilo de vida que ela tinha. E ela, então, ali ela tem um encontro pessoal com Jesus. Ele diz: ele me disse tudo. E ela volta para a cidade e começa a contar para as pessoas o que Jesus tinha feito. O texto diz: ele disse tudo o que eu já fiz. Muito sintético essa palavra que João traduz. Mas ela deve ter contado: ele falou isso, ele fez isso, e muito mais do que só essa frase. Ele disse tudo que eu fiz. Aqui é um resumo. Mas ela voltou com aquilo explodindo no coração, e ela deu testemunho do que Jesus fez na vida dela. Ela testemunhou, ela falou daquilo que ela vivenciou de Jesus na vida dela. Então, ser testemunha, em primeiro lugar, é falar do que Jesus tem feito na nossa vida, é contar aquilo que Jesus tem feito na sua e na minha vida. É você repartir aquilo que Deus é para você, aquilo que Ele significa na sua vida. Ser testemunha nesse sentido, testemunhar, é falar do que Jesus fez, como essa mulher fez. Ela não voltou: gente, eu encontrei um cara lá no poço, e ele começou a falar. Não, ela voltou explodindo, porque ela era uma mulher que não tinha sentido na vida. Ela buscava e não encontrava, não conseguia satisfazer. E começa um diálogo estranho com Jesus, ele falando de água, e me dá água, mas aqui que água, e ele falando da água da vida, ela não entendendo o que ele estava falando. E Jesus vai mostrando que ele estava falando de outra sede, uma sede de razão de viver, uma água que preenche, não a sede. Eu tomo um gole agora, depois vou ter que tomar de novo. E aquela mulher tem um encontro fantástico, porque ela entendeu que Jesus dava sentido para a vida dela. E ela volta e começa a falar com as pessoas: eu encontrei alguém que falou tudo sobre mim e que me deu sentido para a minha vida, que passou a fazer sentido à minha vida. Compartilhar a fé é ser testemunha, é falar do que Jesus tem feito na minha e na sua vida. E Jesus tem feito muitas coisas na minha e na sua vida. E eu quero te encorajar: conta para as pessoas. Conta para as pessoas. Na igreja do Bosque, onde nós somos pastores por muitos anos,
chegou uma senhora que já está na presença de Deus, muito simples, e ela foi levada por um irmão da igreja, e ela, não sei se era paciente dele ou ela trabalhava com ele, e ela estava passando alguns problemas, e ele falou para ela que Jesus tinha feito na vida dela e podia fazer na vida dele, e que podia fazer na vida dela. E ela veio numa reunião de oração, de intercessão. A gente chamava de parceiros de oração. E Deus começou a operar na vida daquela mulher. Pouca cultura, praticamente não sabia ler. Quando foi fazer o estudo do batismo, o neto que lia o estudo para ela, e foi uma maneira dela fazer o neto fazer o estudo também. E ela se batizou. A partir daí ela não faltava aos cultos. Muito problema na vida, muito, mas põe problema. E cada semana a coisa ficava pior, muita dificuldade. Mas ela vivia uma alegria intensa. Ela encontrou o Jesus, o Dr. Humberto conheceu e falou para ela. Ele contou para ela que Jesus tinha feito e que podia fazer na vida dela. Ser testemunha é contar para as pessoas, é testificar o que Jesus tem feito na minha e na sua vida. A Bíblia narra a história de pessoas, de como Deus age no Velho Testamento com a história do seu povo. No Novo Testamento, começa com os evangelhos de Jesus, Atos conta o início de como Deus trabalha na implantação da igreja, as cartas, como Deus orienta a sua igreja através dos apóstolos. A Bíblia é um livro de história de como Deus age na vida de pessoas. E esse é o testemunho que nós temos que dar. Mas receber poder e ser testemunha vai mais além do que falar e contar. Atos, no capítulo 2, a partir do verso 42 ao verso 47, é um texto longo, mas eu vou ler, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O que Lucas está descrevendo nesse capítulo 2, no 42 a 47? Lucas está falando de como vivia a igreja. Ser testemunha tem a ver com a maneira como nós vivemos. A maneira como nós vivemos deve, de alguma forma, testificar de quem é Deus. A palavra cristãos, já procurou um dicionário que significa cristão? A tradução? Para nós é um seguidor de Cristo, mas a palavra mesmo é pequenos cristos. Então, quando os discípulos foram chamados de cristãos, é que as pessoas olhavam para eles e viam neles Cristo, por isso eram cristãos. Cristão é alguém que vive da maneira como Cristo vive, de modo que ele se identifica com o modo de ser de Cristo. Você já pensou isso? Se eu sou um cristão, eu vivo como Cristo viveria. De modo que as pessoas olhando para mim vai ver um pequeno Cristo. Diz a história, as bibliografias, que um missionário inglês que viveu na África chamado David Livingstone, ele se embronha pelo meio da África, vai por lugares que nunca ninguém chegou.
E muitos anos depois, as missões chegam em alguns lugares e começam a falar de Jesus, missionários. Em muitos lugares eles falavam o seguinte: esse Jesus morou aqui com a gente. Não, impossível, Jesus morou, não dá. Não, esse cara aí que você está falando viveu aqui entre a gente. E quando foram ver, era Davi Livingstone, que não falava a língua daqueles povos, mas ele ia entrando. E ele vivia de uma maneira que, quando começaram a traduzir as histórias de Jesus, eles diziam: esse cara viveu aqui com a gente. Ele era um cristão. Ele vivia segundo os ensinos de Cristo. Ser testemunha é viver um estilo de vida que as pessoas nos identificam com Cristo. Agora, se a gente vive um negócio meia boca, bom, esse Jesus aí é meia boca. Desculpa, não quero jogar peso. Mas você percebeu que privilégio nós temos? Qual é um símbolo que a Bíblia fala sobre a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Se a igreja é o corpo de Cristo, quando as pessoas olham para a igreja, ela vai enxergar o quê? Se ela é o corpo de Cristo. Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, quando as pessoas olharem para nós, elas precisam enxergar Cristo. Ser testemunha é viver em concordância com aquilo que a Bíblia ensina, de modo que as pessoas olhando para nós identifiquem quem é Cristo. Saibam que Cristo ensina isso, porque os cristãos vivem isso. É um grande desafio. Talvez o maior desafio da igreja nos dias de hoje não seja o crescimento numérico. Talvez o maior desafio do cristianismo hoje é manter o comprometimento ético com os ensinos de Cristo. Viver o ensino de Cristo de maneira que as pessoas, olhando para nós e para a igreja, enxerguem Cristo. Ser testemunha é, de alguma maneira, viver um estilo que as pessoas identifiquem Cristo em nós. Isso é ser testemunha. É viver o Evangelho de maneira que as pessoas identifiquem Cristo em nós. E o texto de Atos, capítulo 2, ele termina no verso 47, dizendo assim, que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Não dizia todo o povo se convertia, não. Ele contava com a simpatia. E dia a dia acrescentava o Senhor os que se convertiam. Nem todos se convertiam, mas todos admiravam, todos viam na igreja algo, nos cristãos algo que eles diziam. Isso é muito interessante. Alguns podem ser que não suportem. Esse é um grande desafio. Em terceiro lugar, Atos capítulo 8, verso 31, depois verso 35, a história de Filipe, a pastora também já pregou sobre isso. De repente, Filipe se acha numa estrada e ele tem um diálogo com aquele eunuco. E ele pergunta para o eunuco: você está entendendo o que você está lendo aí? Aí o eunuco responde no verso 31. E ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Então Filipe, verso 35, explicou, e começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhes a mensagem de Jesus. Há muito tempo, o pastor Ricardo Agreste escreveu um texto falando sobre esse texto, não tem quem me explique. Ele fez um estudo e ele falou que existe duas figuras. Existe o vendedor de mapas e o guia do deserto. O vendedor de mapas sabe tudo que existe num deserto.
Ele mostra no mapa tudo, ele sabe tudo que tem. E o guia no deserto é capaz de andar com alguém pelo deserto. Essa palavra, não há quem me explique, não é um vendedor de mapa, que diz, caminho é esse aqui, 5 para a direita, 3 para a esquerda, depois você segue mais meio quilômetro reto, e aí você vai chegar lá. Não, vendedor de mapa, ele fala assim, vamos comigo. Vendedor de mapa não, desculpa, guia no deserto, vamos comigo. Ele é capaz de ir pelo deserto. E quando o Eunuco pergunta, não tem quem me explique, não tem quem me guie. A palavra em Provérbios famoso, que quem trabalha com educação de crianças na igreja usa muito, ensina a criança no caminho que deve andar. Quando for velho, não se desviará dele. Essa palavra ensina a criança a andar, não é dar aula para ela e mostra o caminho. Anda com ela pelo caminho. Caminha com ela pelo caminho. Quando o eunuco pergunta para Filipe, não tem quem me explique, ele quer alguém que não só domine a letra disso, mas seja capaz de navegar vivencialmente com ela por isso, num processo ali de explicar, mas num processo de caminhar. Alguém que ande comigo, me explique no dia a dia, vivencie comigo, seja parceiro comigo para explicar e vivenciar o Evangelho. Estamos numa onda grande, graças a Deus, de retomada do conceito de discipulado. Discipulado não é um grupo de estudo. Discipulado é quando você se propõe a caminhar com alguém, para que esse alguém aprenda o caminho de Cristo. Nesse processo existe ensino. Filipe sentou com esse homem, começou a explicar as Escrituras. Agora, por que Filipe fez isso? Porque ele era um teólogo, ele teve aula no seminário, ele era doutor em Bíblia. Porque ele teve os melhores professores, talvez. Mas porque Filipe era um homem que conhecia pessoalmente Jesus. Pessoalmente, não no sentido de ter estado com ele, mas conhecia, vivenciava Jesus. Ele tinha experiências com Jesus. E ele navegou pelas Escrituras e começou a mostrar-lhes e levou esse homem a Jesus. E eles param a carroça, o cara diz, aqui tem água, que me impede de eu ser batizado? Ele entendeu, e Filipe disse, é lícito se creres de todo o coração. E ele diz, eu creio que Jesus, o Cristo, é o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele descer e batizar o cara lá. Filipe entendeu que ser testemunha é conduzir pessoas a Jesus, sabendo e entendendo as Escrituras. Existe caminho simples, né? Quem trabalha com crianças tem o livro Sem Palavras, né? A pastora Liana estava procurando hoje ser das 4 leis espirituais, que foi muito usada durante um tempo. Existem muitos estudos simples que ajudam a gente a... Existe um método que a gente chama da corrente, que você vai pegando, que é as 4 leis, só que você conecta um versículo no outro. E você consegue apresentar o plano de salvação para as pessoas. Não é só saber explicar isso. Agora, eu apresento com facilidade o plano da salvação, porque Jesus foi meu Salvador. Quando eu falo que todos pecaram e que a graça de Deus é capaz de dar uma nova expectativa e de perdoar, é porque eu experimentei o perdão de Deus. Quando eu digo da esperança da eternidade, é porque a esperança da eternidade permeia o meu coração. Quando eu digo que se eu confessar o pecado, Ele pode perdoar, Jesus pode te perdoar, é porque Ele me perdoou e eu vivenciei. Eu não consigo levar pessoas pelo caminho do deserto se eu não tiver andado por isso. Eu não consigo levar pessoas a entender Jesus se eu não caminhei por esses caminhos. Por isso, o desafio que Filipe e Eunuco nos deixa é que nós precisamos levar pessoas pelo caminho que nós já temos vivenciado com Jesus.
Ah, mas eu sei pouca coisa. Vocês lembram da cura do cego? Ficou aquela confusão lascada, o que aconteceu, o que não aconteceu. Talvez estavam pensando assim, eu acho que vocês inventaram história, que o seu filho não enxergava e está fingindo, e quem que foi esse tal, e começaram a pressionar o cego. Quem foi que te criou? Mostra, ele diz assim, ó, se é ou não é, eu não sei. Eu só sei que eu não enxergava e agora eu enxergo. Se ele era ou não é, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu não enxergava, e agora eu enxergo. Ele não tinha o ensino, o domínio que os escribas e fariseus tinham da lei, para saber se era, se não era, se era certo ou errado, se fez o que não fez. Mas ele sabia que Jesus, na vida dele, trouxe visão. Pode ser que eu não entenda de Gênesis ao Apocalipse, de rasgar a Bíblia daqui para lá. Mas eu sei o que Jesus fez na minha vida. Eu não sei, pode ser que eu não seja onde sei os textos que falam sobre perdão de pecado, mas se eu já pedi perdão dos meus pecados e a paz de Cristo tomou conta do meu coração, eu posso dizer isso para as pessoas. Filipe Eunuco nos ensina que nós precisamos ser testemunha e levar pessoas pelo caminho que nós já trilhamos. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Ser testemunha é falar o que Jesus fez na nossa vida, como a mulher samaritana fez. Ser testemunha é um estilo de vida como a igreja primitiva vivia no seu dia a dia, de maneira que todo o povo tinha simpatia de todo o povo. E muitos se convertiam, porque via ali alguma coisa que os identificava com Cristo. E ser testemunha é ajudar pessoas a chegarem a Jesus, porque nós trilhamos por esse caminho. Que eu e você possamos ser encorajados a sermos testemunhas e compartilhar a nossa fé com as pessoas.